Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao seu canal Devaneios no Oreb. Esse canal é um cantinho, um espaço que eu e você, que nós temos para, quem sabe, juntos possamos construir e compartilhar reflexões e pensamentos acerca de temas complexos ou que a grande roda de conversas tem receio de tratar. E a primeira temática que eu resolvi trazer é algo que, como eu disse, nas rodas, nas conversas, as pessoas têm medo, receio de tratar, que é a morte. Uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde, eu e você teremos que lidar com ela, seja a morte própria ou de algum familiar, algum parente, algum amigo, alguém que nós temos e compartilhamos afeto. Eu procurei olhar e pesquisar um pouco como a medicina lida com a morte iminente ou com um paciente que está ali diante de uma doença incurável, algo que não tem tratamento. Eu achei três grandes formas ou vertentes que a medicina lida. A primeira delas, talvez você já tenha ouvido falar, se chama eutanásia. Eu tenho que advertir que a eutanásia não é permitida, né, no nosso país, é considerado um homicídio, né? É crime. O que é a eutanásia? A eutanásia acontece quando alguém vai e desliga ali os aparelhos que estão mantendo o paciente ou a pessoa que está enferma ali viva, né? Mais uma vez, isso não é permitido no nosso país. A segunda forma que eu consegui localizar se chama distanásia. O que é a distanásia? A distanásia acontece quando a equipe médica, junto com a família ali, ela tenta postergar a vida desse enfermo por meios artificiais. Acontece quando a pessoa de repente ela não interage, ela está ali diante de uma doença em estágio terminal, e aí a equipe médica tenta dar tenta dar medicamentos e procura meios que não vão resolver o problema do paciente, mas vão postergar artificialmente a vida, né? Às vezes a pessoa fica durante, sei lá, 2, 3, 4, 5 meses na UTI, não tem mais tratamento para ela, a morte é iminente, e aí o que é feito? É dado de repente medicações e injeções para postergar ao máximo ali a vida daquele paciente, né? E a terceira forma que a medicina lida, que eu consegui localizar, se chama ortotanásia. Eu confesso para você que essa é para mim a visão mais equilibrada de como se lidar com a morte iminente. O que é a ortotanásia? A ortotanásia é chamada, trocando em miúdos, em conceito comum, como cuidados paliativos. A ortotanásia acontece quando não há mais tratamento, a pessoa está diante de uma doença de estágio terminal, enfim, não há jeito cientificamente falando, de curar aquela pessoa. E aí o que é que acontece? Todo tratamento, toda a forma de lidar ali, medicação, que não traz resultado, não cura o paciente, ele é suspenso. Tenho que ressaltar que essa decisão de suspender medicamento ou tratamento, ela é tomada de comum acordo da equipe médica ou do médico responsável com a família. Então, um exemplo, um paciente está em estágio terminal de câncer e aí, é um exemplo, tá, gente? A praxe do hospital é que se colha sangue 3 vezes ao dia para acompanhar o açúcar no sangue, diabetes, por exemplo. E aí, vamos supor que esse paciente ele não sofre de diabetes, ele não tem problemas com açúcar no sangue, mas como é a praxe do hospital, então se colhe sangue 3 vezes ao dia. Através da ortotanásia, a equipe médica pode, junto com a família, suspender e não colher sangue. Ou seja, tudo aquilo que vai trazer dor e desconforto, em comum acordo com a família, é suspenso. Então é um tratamento, é o chamado cuidado paliativo, que visa dar conforto ao paciente, já que não há mais solução, humanamente falando, para ele. Tenho que ressaltar também que esse tratamento não visa postergar nem antecipar a morte, como a eutanásia e como a distanásia. Visa deixar a vida, né, ou a morte, no caso a vida, correr o seu curso natural, deixar com que a morte chegue naturalmente, conforme a vontade, talvez, tenho que dizer talvez, do Criador ou da Mãe Natureza ou daquele que você crê e assim acha que deu
a vida, né? Então são essas três formas com que a medicina lida, mas trazendo para o âmbito espiritual, religioso, a grande maioria das pessoas com quem tenho conversado, que frequentam igrejas, que leem livros religiosos, que leem livros sagrados, a grande máxima que tenho ouvido é: olha, Deus pode fazer todas as coisas, para Deus não é impossível, tudo é possível ao que crê, Deus realiza milagres. E eu particularmente creio nisso, que Deus realiza milagres. E quando eu compartilho a minha visão e aquilo que eu creio que é ortotanásia, para mim é o mais equilibrado, essa é a máxima que eu tenho ouvido. E aí uma das coisas que eu falo para essas pessoas é: olha, já que você está dizendo que a ortotanásia ela vai substituir o local de Deus em determinar a vida ou a morte, muito embora não seja, né? A maioria das pessoas que falam assim é porque não entende. Eu digo: olha, vê só, será que eu não partilho do pensamento da eutanásia, tá certo, gente? Mas será que a distanásia, que é você prolongar artificialmente a vida, será que utilizando-se da distanásia nós não estamos também tomando o local de Deus em deixar com que a vida siga o seu curso natural e a morte assim suceda? Então é algo para que nós possamos refletir e pensar. E eu ouvi de um pastor, um teólogo muito famoso aqui no nosso país, de que quando ele estava no seminário, ele cursou uma disciplina chamada Psicologia Pastoral. E nessa disciplina, o professor aconselhou ele ali, os alunos, antes de fazer uma visita a uma UTI, a um paciente em estágio terminal, a um idoso talvez, ele aconselhou o seguinte: olha, quando você for lá, pergunte ao idoso, pergunte àquele paciente em estágio terminal, se ele tem, obviamente, as condições de responder, pergunte qual é a vontade dele, porque muitas vezes a pessoa está ali, ela está sofrendo, né? E quem lida de perto sofre também, ou seja, é um sofrimento coletivo, né? E muitas vezes a pessoa ali, ela está utilizando de meios e de medicamentos, ou seja, da artificialidade para poder prolongar a vida. Então ele aconselhou esse pastor a, sempre que for ali fazer antes de orar por um milagre, por uma cura, a perguntar ao paciente. Obviamente que nem sempre dá para se perguntar ao paciente, mas eu fico me questionando, será que entre essas três formas de se lidar diante da medicina, será que o milagre ele não pode acontecer através da ortotanásia? Obviamente que pode. Com ou sem medicamento, eu creio que Deus ele traz, se for a vontade dele ali para aquela pessoa, ele traz a cura, ou ele assim deixa ou sucede a morte na vida da pessoa. Então, o X da questão não é se Deus pode ou não curar a pessoa, mas o X da questão é como é que nós lidamos diante da morte. Se você possui alguma religião, se você é cristão, como a grande maioria do nosso país se você é cristão, como é que você lida com a morte iminente? É algo para se pensar, né? Eu deixo aqui essa reflexão, expus o meu pensamento. Curta, compartilhe, coloque aí embaixo nos comentários o que é que você acha, dessas três formas de se lidar, ou se você encontrou alguma outra, o que é que você acha? Qual é o pensamento mais equilibrado, mais saudável, seja humanamente falando, no físico, no emocional, mas também no espiritual? O que é que você acha? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, e espero estar nos bastidores da vida compartilhando e quem sabe entrando noite adentro nos pensamentos e devaneando com você. Forte abraço, tchau, tchau.